Vamos para se ajoelhar, irmão, num domingo assim, vários períodos de oração desde a manhã. Levou uma carne para a oração. Amém, irmão? Um cafezinho qualquer no domingo. E escraviza a carne. Não está caro, não está lá com o papo furado. Mas o Espírito está sendo o que, irmão? Revestido, cheio do poder de Deus. Aí a palavra fala assim, irmão: os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa? Olha bem a palavra: que casa vocês vão me edificar? O Senhor está falando de casa. Qual é a casa do meu repouso? Essa palavra é muito tremenda. Qual é a casa que eu descanso, que eu estou repousando? Há uma casa, é uma figura. Depois ele fala: olha, veja para quem que eu olharei. Eu olharei para aquele homem, aquela pessoa que é contrito de espírito, pobre de espírito e que treme da minha palavra. Amém, irmão? Novamente, 1 Coríntios 10, 11 fala que tudo que dantes foi escrito, capítulo 15, versículo 5 de Romanos também, tudo que dantes foi escrito para exemplo nosso. 10, 11 fala que é figura. Ali a casa é uma, fala comigo, a casa é o que, irmão? É uma figura. Mas o homem que treme da palavra também é uma figura. A casa não pode ser uma figura e o homem ser eu e você, irmão. A casa é uma figura, que é a família. Esse homem também é uma figura que treme da minha palavra. Quem é esse homem? E quem é essa casa, irmão? Glória a Deus. Amém, irmãos? Não, o irmão já sabe. Mas vamos ver a palavra. Vamos desfolhar a palavra. Escreva, por favor, irmão. Isso aí, anote. Em nome do Senhor. Rapidinho, só quero fazer um relance rápido da casa. Nós temos que recapitular como o irmão falou. Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 48. Rapidinho, irmãos. Bem rapidinho, rapidinho. Mesmo que o irmão já saiba, eu já sei, irmão. Glória a Deus porque já sabe. Mas vamos ver novamente na palavra. Estevão está pregando, Estevão está ministrando. Amém? O primeiro mártir, antes de ser apedrejado, ele está falando com os judeus sobre a revelação de Cristo no Velho Testamento. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler o capítulo todo, eu vou ler em casa. Mas quando ele chega numa parte, ele fala assim, ó, os irmãos. 48, fecharam, irmão? Atos 7, 48, lê comigo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Lê comigo, ó, ele está repetindo o que nós lemos, como disse o profeta. Estevão está repetindo, irmão, Isaías 66, do Novo Testamento, como disse o profeta. O que o profeta disse, irmão? O céu é meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? E qual é o lugar do meu repouso? Irmão, leu o texto e o contexto em casa. Ele está referindo a palavra e falando do que é, e falando de Cristo para o povo. Então, irmão, Deus não habita em templos, em casa feita por mão humana. Ainda tem esse costume, vão para a igreja, isso aqui é casa de Deus. Lá estão fazendo uma casa, um templo. Não, irmão, não existe mais isso no Novo Testamento, não existe templo. Amém, irmão? Não tem casa. Tem irmãos que dizem, ó Senhor, que bom que eu estou aqui nessa casa de oração. Isso aqui não é uma casa de oração, irmão. Isso aqui é um local de reunião. O irmão tem que botar no coração, irmão, na cabeça, que casa é a família. Sempre quando fala em casa na Bíblia, minha casa. A minha casa era chamada casa de oração. Isaías 56, 7. A minha casa é a minha família. É a igreja. É o povo de Deus. Os crentes, os nascidos de novo. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Então, irmão, quem somos nós? Ó, nós somos a casa. Nós somos o templo. Nós, no plural, como o irmão cantou, nós. Até os irmãos estão mudando o hino. Em vez de eu, meu, mim, botando nós. Até fica meio ruim. Mas é melhor. Que nós entendemos que é nós. Se Deus é por mim, não. Se Deus é por nós. É sempre no plural. Amém, irmão? Amém. Esse pluralismo, a igreja, o corpo de Cristo. Anime, irmão. Levanta a cabeça e anime em nome do Senhor. Se nós entendermos
Se realmente nós recebemos a revelação, não aqui, mas no Espírito, que é a casa, irmão, e saber que é o repouso, que é o lugar que me descansa, irmão. Vai ter perturbação ali? Vai ter. Vai ter engano ali. Vai ter traição, mentira ali. Onde o Senhor está, irmão, repouso, descanso. Vai ter noite mal dormida? Vai ter depressão? Vai ter raiva, ódio? Não, irmão. Eu faço parte de uma casa, eu sou a casa com os irmãos onde o Senhor repousa. Onde o Senhor está. O Senhor está na casa. Amém, irmão? Amém, irmãos? O irmão vem lá um pouquinho na frente. Vamos lá, Efésios. Vamos lá, um pouquinho na frente. 2. Não é o meu assunto ainda, vamos lá. O assunto é a oração. Capítulo 2 de Efésios. Vamos ler com calma, irmão. Só ler a palavra. Por favor, põe os olhos na palavra. Efésios 2, versículo 11. Vamos rapidinho, irmão. Olha lá, quer ver? Quer ver o que é a casa, irmão? O que é a igreja? Ela é a casa, ela é a família, ele é um homem. Presta atenção agora aqui, irmão. Olha lá. Quem achou? Acharam, irmãos? Amém. 2:11. Lê comigo. Portanto, olha lá. Portanto, lembrai-vos de vós, lembrai-vos de que vós, outrora, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas o que, irmão? Sem? Naquele tempo o irmão estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como é que o irmão era. Eu era, irmão, sem Deus no mundo. Tomara que não tenha ninguém em nosso meio ainda, irmão, que vive sem Deus nesse mundo. Tomara que todos nós sejamos crentes, nascidos de novo. Tomara que cada irmão aqui já nasceu de novo. Amém? Que ficou no passado isso. Mas, e agora? Mas agora, olha bem a palavra agora, irmão. Mas agora em Cristo Jesus. Vós, vós, que antes estavais onde? Longe. Aleluia. Já, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Pois Ele, quem é esse Ele, irmão? Cristo, ele é o que, irmão? Ele é a nossa? Olha a palavra lá, põe só na palavra, Ele é a nossa paz. Olha bem agora, irmão, o qual de ambos os povos fez um. Dos povos fez um. E destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, na cruz, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para, olha bem agora, irmão, para o quê? Criar em si mesmo, dos dois, os povos, o que, irmão? Um novo homem, fazendo a paz. Então olha bem agora, o povo virou um, todos os povos, acabou a parede de separação, virou um homem, a igreja aqui é um homem corporativo, que tem um cabeça, esse cabeça é Cristo. Amém. Ele é a nossa paz. Olha bem o que é a igreja, irmão. É a casa, mas também é um homem corporativo, um corpo. Então, irmão, quando o Senhor veio, Ele quebrou essa parede de separação dos povos. Aqueles estavam longe dos mandamentos de Israel. O Senhor quebrou tudo isso, irmão, juntou todos num povo só, num homem. Então agora, irmão, aos olhos de Deus na terra, há um homem, um corpo universal, há um homem corporativo. Quando a Bíblia fala lá em Efésios, irmão, ainda sobre chegar à estatura de varão perfeito, nunca é uma coisa pessoal. Nem o soldado tomando a capacete, tomando a espada ali, o soldado também é um homem. Não é uma pessoa, não é eu e você, é um homem. Esse homem corporativo. Amém, amém. E nós somos membros desse corpo, desse homem. Ele é o cabeça. E quem é que governa esse homem? O que corre pelas veias do corpo desse homem, irmão, é o sangue que jorra do corpo, é o governo da igreja. E o governo da igreja na terra ou nas localidades só tem um governo do Espírito Santo. Amém. Que é como a figura do sangue que corre em todo o corpo, que rega todo o corpo. Ele é o cabeça, mas quem governa
O senhorio que governa a igreja é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, e onde opera o Espírito, a liberdade. Separai-me, a vontade. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo governa, o Espírito Santo está em mim, está em você. O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está no templo. Olha bem agora, irmão, na casa, como figura também num homem, num corpo, que é uma pessoa, que é a igreja, e Cristo é a cabeça. Continua, irmão, continua. O que mais? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Um só corpo, ambos, todos os povos. O que mais, irmão? Matando com eles, com ela, a inimizade. Então essa inimizade de povos, de crença, de mandamento, toda essa inimizade cai por terra. Só há um corpo, só há uma pessoa, só um homem corporativo. E nós somos membros desse corpo. Louvado seja Deus. Olá, irmãos. E vindo ele, Cristo, ó, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, os que conheciam e que não conheciam. Mas veja só a palavra paz quantas vezes aqui, irmão. Quantas vezes a paz, ele é a nossa paz, a paz. Onde é que está a paz? Quando nós encontramos no corpo, entendemos o corpo, o Senhor veio, quebrou a parede da separação, ele é a nossa paz, tudo é a paz. Ele evangelizou a paz. Quer dizer, irmão, a característica da presença de Deus no corpo, na casa, no templo, na família, é a paz. Eu pergunto para o irmão que está aqui para mim: irmão, está em paz? A paz verdadeira, irmão, não é aquela paz, eu estou aqui na praia, aqui, tão quietinho, olha que mar, que paz. A pessoa chega lá no mato, assim, sobe na montanha, olha para o mato, que lugar maravilhoso. A pessoa está lá sozinha e diz: que paz. Nesse feriado, meus vizinhos todos foram para a praia, não tem barulho aqui da vizinhança, que paz. Pô, irmão, paz não tem nada a ver com isso, irmão. Paz não tem nada a ver com circunstância, com natureza. Paz é uma coisa, um estado de espírito. O irmão pode estar numa maior barulheira, no meio da maior gritaria, no meio de 300 crianças, no meio do mundo, no meio do trânsito, buzina, gritaria, numa fábrica barulhenta. Essa paz está ali. Porque Cristo é a nossa paz. Olha bem, irmão, o que mais? Pois por ele, ambos os povos, temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Por ele. Assim já não sois estrangeiros, vem comigo, nem forasteiros. Olha a palavra agora. Quem nós somos agora depois de convertido, irmão? Nasce de novo. Como cidadão dos santos e da família de Deus. Irmão, está entendendo? Ó, é um homem, um corpo, que deu cabeça, que é Cristo, nossa paz. Agora fala de uma família, é a mesma coisa, irmão. É o mesmo povo, é a mesma igreja. Um homem corporativo e agora uma família. Então veja bem, irmão, quando eu falo lá em casa, não é material. O templo não é material, ele é espiritual. É o homem corporativo, é a família. Nós somos a casa, e casa é a família. O que mais, irmão? Lê comigo. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus principal pedra angular. Olha agora, irmãos, nele, vamos ler junto, nele, todo edifício, nós, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Está vendo, irmão? É homem, é família, agora é templo. É o edifício, é o templo. É tudo a mesma coisa, é a igreja. E nele também vós, juntamente, sois edificados do que, irmão? Presta atenção agora, edificados para quê, irmão? A morada do Espírito. E não é que o Espírito mora, irmão. Não é que o Espírito mora, não é que o Espírito está. Está em nosso espírito, amém, quando nos convertemos. Mas o Espírito aonde, irmão? Quando nós entendemos no homem corporativo, na família, também aonde, irmão? No templo, na casa. Está conosco. Glória a Deus. Oh, que o Espírito é liberdade ministrando nessa noite. Que possamos adorá-lo e glorificá-lo. Tão simples, né, irmão? Olha, irmão, se o Espírito que governa a igreja
O Espírito que está nesse homem corporativo, que está nessa família, nesse templo, nesse edifício, se tiver liberdade, ele vai revelar as grandezas de Deus. Mas nós somos tão cegos, irmão, que nós esperamos em homem, um pregador. Bom receber, irmão. Irmão querido, bom receber irmão de muitos lugares, mas não dependemos de irmão nenhum. É como o irmão Bornelli fala numa pregação, irmão. Há muitas conferências, há muita pregação, há muita coisa, há muitos irmãos, há muitos passeios, há muitas coisas, irmão. Mas nós precisamos de uma coisa só, do Espírito Santo. Amém. Que nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Do Espírito Santo. Que bom ouvir, irmão. Que bom que vem, irmão. A nossa dependência, irmão. Às vezes subestimamos o irmão. Eu estou orando com o irmão toda manhã, eu não subestimo o irmão. Porque eu sei que o irmão pode ser usado. E quando ele é usado no Espírito, Deus pode falar comigo numa oração com o irmão, sempre saber. Mas não temos esse entendimento. Às vezes, por isso que a palavra diz que não haja silêncio em vós. Se cada irmão viesse para uma reunião e orasse, irmãos, invocasse, clamasse, o irmão está ministrando para alguém que nem sabe o que está acontecendo. Porque Deus quer usar, não um, Deus quer usar cada membro do corpo, cada pedra viva dessa casa, quer usar cada um de nós. Amém, irmãos? Quando o irmão sabe que Deus quer nos usar, quando o irmão sabe que Deus quer te usar, que você não é mais, você se consagra, se santifica, se cuida. De manhã foi uma coisa tremenda aqui, sei que não foi fácil para muitos irmãos que ouviram a palavra de manhã, mas eu falei sobre a família, falei sobre o casamento, falei que a reunião da igreja é uma extensão da nossa casa. Temos que cair de joelhos, chorar e ganhar nossa família para Cristo, irmão. E outra coisa, irmão, que nós temos que desmistificar uma coisa errada que é pregada na igreja. Presta atenção aqui, irmão. Olha bem, irmão. Olha o que o irmão Vilmar vai falar agora. Minha família está na mão de Deus, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a minha casa, tu e a tua casa, minha família, está na mão de Deus. Onde é que está na Bíblia isso? Está na Bíblia que se o irmão orar, a tua casa vai ser salva? Irmão, não deixa o diabo te enganar com essa frase fora do contexto. Essa frase está fora do contexto. O irmão que pega um versículo e diz: minha casa vai ser salva, e se perde tudo, e o irmão perde a família porque é um ignorante que não lê a palavra. Quando Paulo olhou para aquele homem que era o carcereiro desesperado, que viu aquele mover de Deus, que viu aquele terremoto na prisão, ele pegou uma espada e tentou o que, irmão? Se matar. Quando ele botou a espada no pescoço, que Paulo falou: homem, não te faças mal, porque todos nós estamos aqui. Ele tremeu. Aí chegou para Paulo e disse: o que? O que faremos, irmãos? O que eu devo fazer? O que Paulo falou? Versículo 31 de Atos: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas o 32, e Paulo foi e pregou para aquela casa, e toda a casa se converteu, e naquela madrugada todos se batizaram. Então, irmão, se eu não pregar a minha palavra, minha casa não vai ser salva com oração. Oração não salva a casa. Não deixa o diabo te enganar, nem enganar ninguém. Oração não salva ninguém. Oração não salva. Quem salva é o Senhor pela palavra. Oração abre caminho para a irmã pregar, como eu falei hoje de manhã, capítulo 3 de 1 Pedro, que a irmã, se o marido não obedece a palavra pelo comportamento santo dela, o marido vai se converter sem palavra. O que é sem palavra? A vida do Espírito. Estou orando pelo meu marido, irmão, para esse negócio. Estou orando pelo meu marido, estou orando pela minha mulher, estou orando, irmão, tu está orando por quem? Eu estou orando por quem? O que importa é a minha vida antes da oração. A irmã pode estar morrendo, orando pelo marido, mas o Senhor diz: e tua vida como é que está? Aí o diabo te engana, porque o marido não se converte, o marido não muda, cada vez piora, aí não se desvia. Por quê? Porque o Senhor não quis para nós agir assim. Primeiro a nossa vida, casto em temor. Bendito é Deus vivo e verdadeiro. Lê o capítulo 3 de 1 Pedro que eu li pela manhã, irmão. Tem irmã que quer ganhar o marido se belezando, que o traje dela não seja no exterior, no frisal de cabelo, nos dias de hoje, né, com lipoaspiração, com botox. O que mais, irmão? Me ajuda? Não é isso, não é? Silicone. Vou ganhar meu marido. Irmã, de cristão que faz isso, irmão? Amém? Mas como é que você acha que o marido que te ama, se ele diz para ti que tu está gorda? Irmão, tu está gordo, tu está muito irmão, tu é casamento estranho. Quando o casal se ama, se ama. Amém? Amém, irmãos? Mas a irmã quer ganhar um marido para Cristo, vai ganhar como?
se embelezando para ele, agradando na carne, e ele, ó, mas não vai atrás dessa história. A Bíblia fala que a irmã vai ganhar com a vida. Que vida é essa? No Espírito. E o traje dela, meu capítulo 3, o traje dela seja no homem interior, que vive em paz, tranquilo, que é precioso diante de Deus. Aleluia. Como é que a irmã vai ganhar o marido? Você olha para o teu espírito e vê o teu espírito em paz, tranquilo, com ele, nele. Não tem como esse marido, esse filho, mulher ou marido não se converter. Bendito é Deus. Glória a Deus. Está vendo, irmão? O que falta então é a vida verdadeira. Onde está a vida verdadeira? Nós estamos no contexto da igreja, no corpo de Cristo, irmão. E temos que notar que a própria família que reúne aqui é uma extensão da família de casa. E eu digo, Vilmar, como é que tu está em casa? Cadê, irmão? Qual foi o meu ambiente hoje, nesse domingo, para reunir à noite? Com que consciência eu vim pregar a palavra, irmão? Como é que eu estou com a minha mulher, da minha consciência? Na minha consciência, irmão. A mulher, os filhos, vemos bem, nossa casa é tranquila, nossa casa está em harmonia, marido ora com a mulher, se respeita até no pensamento, sendo fiel até no pensamento. Amém, irmão? Como é que eu vou invocar o Senhor com o meu olhar fora do meu casamento? Ah, irmão, a Bíblia fala, irmãos, quero repetir, aquele que ora com uma mulher, com desejo maligno carnal por uma mulher, deseja ela, adulterou com ela. Por isso as pessoas são carnais, não produzem nada, irmão. Produzem que a pessoa carrega uma Bíblia, mas onde ele chega ele destrói em vez de construir, porque é carnal, é muito carnal. Traz peso para a sua casa, traz peso para a família tem que viver bem, ser transparente, não ter nada escondido. Computadorzinho no quarto que a mulher não pode entrar, porta fechada, sem a não ser do quê. Irmão, isso é vida cristã. A minha privacidade, casal com privacidade, crente. Desculpa, meu irmão. É o crente moderno, como o irmão pregou pela manhã aqui. Não existe isso, irmão. Nós somos uma só carne. O casal é uma só carne, não é duas carnes, com privacidade, com senha, que faz coisa escondida, que o marido não sabe com quem fala, a mulher não sabe com quem fala, se o marido tem conta, não tem. Não, irmão, isso não existe, irmão. Uma só carne é uma só carne. Por isso, irmão, tem casamento abalado, perturbado, inconstante, cheio de desconfiança. Eu estou pregando isso por quê, irmão? Porque a reunião da igreja não pode ser uma falsidade, é uma extensão do que eu vivi hoje. Como é que eu vivi hoje para reunir à noite? Como é que eu estou no meu estado espiritual? Que o Senhor me renove, que não sejamos hipócritas, irmão, que o Senhor tire a nossa máscara, que o Senhor nos renove poderosamente. Amém. Aí vai haver a vida verdadeira, aí vai haver as conversões verdadeiras, porque vida gera vida. Agora, irmão, há um demônio terrível que tenta entrar em nossas vidas, ou tenta manter os irmãos amarrados, que é o espírito da religião. Não vai pensar que o espírito da religião é uma coisa simples, irmão, que o irmão está livre da religião. Uma das tentações do Senhor foi o diabo pegou o Senhor e levou no pináculo do templo. O pináculo do templo é a glória da religião. Nós, irmão, nos tornamos domingueiros. Nós não vamos orar. Quando dá, estou cansado. Estou cansado. Choveu. Que vida miserável cristã é essa, irmão? Choveu. É feriado. Até o aniversário não sei de quem. Vai lá ver aquela empiarada. Fala bobagem, ouvir lorota. Isso é uma vida cristã, isso é a religião, irmão. Deus está abençoando essa vida pelo fruto conhecereis. Você não tem prazer de abençoar a gente assim, que troca o Senhor por nada. O Senhor quer nosso zelo. O Senhor quer que vivamos a casa. Eu sou a igreja onde eu pisar planto os pés. Eu faço parte de um homem corporativo, de uma família, de um edifício, irmão. Não é aqui em qualquer lugar. E pelo fruto conhecereis. Vai faltar alguma coisa? Não, o Senhor está abençoando. O Senhor está guardando. Então nossa casa é uma extensão dessa reunião aqui. Que nos abra nossos olhos em nome de Jesus. Não, eu briguei com a minha mulher hoje, discuti e vim com esse espírito para a reunião. Aí venho aqui invocar o nome do Senhor e já nem oro. Irmão, não deixa o diabo te enganar, invoca o Senhor, se liberte hoje. Nós somos a casa. Como é que o Senhor vai repousar, operar, trabalhar, descansar numa casa onde tem confusão, briga, desentendimento, irmão contra irmão? Veneno do diabo, aceitando essas coisas terríveis. Irmão, quando alguém fala alguma coisa contra o irmão, o que o irmão falou domingo passado? Eu quis se levantar, rejeitar essa pessoa, virar as costas para ela.
Fica ouvindo o veneno dos outros, irmão, tendo caída maligna. Ah, irmã lá, o irmão lá, o irmão lá, irmão, que tem lá com o irmão rebelde, caído, maligno. E vou ouvir ele, vou estar no Facebook com um amigo dele, ouvindo o veneno dele. Aí venho para a reunião e não vejo mais Cristo, vejo o Bidusque, vejo o Almir. O Almir está errado, o fulano está errado. Não, irmão, se verão tem que ir por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão não veio aqui para olhar para fulano e Beltrano, irmão veio para cultuar, adorar o Deus vivo. Nós somos a Assembleia do Deus vivo. Mas Satanás quer tirar sempre o olhar. Sempre o olhar. Sempre Satanás quer tirar o olhar de Cristo da tua vida para olhar para o irmão que falha, para o irmão que não falha, né, irmão? Não. O irmão é todo inteiro. O irmão tem pé de barro, irmão. Mas santo com pé de barro, sujeito a queda, a problema. Mas nosso olhar é amar, é encobrir. O amor encobre uma multidão em pecado. O irmão tem pecado, a igreja cobre, o irmão se santifica, o sangue liberta, lava, e o irmão continua crescendo no Senhor. Temos que entender o que é o corpo, irmão. Temos que entender o que é a família, o que é a casa de oração. Bendito o nome do Senhor, irmão. Vira a Bíblia, irmão. 1 Timóteo 3,15. Aleluia. Nome do Senhor. Glória a Deus. Chara, irmãos. Aleluia. Irmãos, desde o início dessa reunião, o dia todo, essa semana, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Lá, irmão. Ô, irmão Denis, as pessoas subestimam os irmãos. O irmão pensa que a gente é um. Irmão, o irmão pensa que vai falar alguma coisa para nós, uma novidade. O irmão pode me chamar de presunçoso, irmão. Eu falei na mesa para os presbíteros, na minha mesa lá, o que falta para a igreja hoje, que se chama igreja, irmão, é só uma coisa, discernimento. Irmão, olha aqui, a igreja de hoje é pobre. Hebreus 3,6. Vamos lá, irmão. O irmão entender a casa está marcando aí. O irmão está me ouvindo com liberdade hoje, amém, irmãos? Amém. Hebreus 3,6. Vamos lá. Vamos lá, irmão, já conhece, mas vamos lá, irmão. Veja bem agora para o irmão ver o que é a casa, o que é a família, o que é esse homem corporativo da igreja. Ó. Hebreus 3,6. Acharam, irmãos? Lê comigo. Mas, olha agora, irmãos. Como o Senhor repousa na casa, o Senhor está na casa. Mas Cristo, lê comigo. Mas Cristo, como filho, onde, irmão? Sobre a sua própria casa. Olha bem, irmão. Sua própria casa. Que casa é essa, irmão? A casa dos membros eleitos, comprado pelo sangue, então é a própria casa, sua própria casa. Não é a casa do fulano, do pastor Beltrano, apóstolo Cicrano. Não, irmão. A sua própria casa. Cristo como filho sobre a sua própria casa. Que casa, irmão? Qual casa somos? Nós, a família. Olha bem a palavra. Agora tem um porém. Tem uma condição. Se... Então, somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós cremos até o fim. E o fim qual é, irmão? A volta do Senhor. Amém. Arrebatar essa família. Que vai arrebatar essa casa. Bendito o nome do Senhor. Cristo como filho sobre a casa. Qual casa somos? Sua própria casa, que ele comprou, resgatou com o seu sangue. Então nós somos propriedade dele. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, qual é o nosso assunto aqui? É a casa. O irmão entende, irmão? Que casa me edificareis? Os céus é o meu trono, a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu descanso? Ora, eu não entendo o que é a casa. Que não é mais o templo de Salomão, do Velho Testamento, é nosso exemplo. Amém. Ele é o que, irmãos? Nosso exemplo. Lucas 9,18, rapidinho, só vira a página aí, 9,18. Lucas 9,18. Glória a Deus. Isso aqui é fruto, irmão, de oração da semana. Bendito é o nome do Senhor. 9,18 fala. Vamos lá, irmão, vamos ler. 9,18. Estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, a quem perguntou: quem dizeis a multidão que eu sou? Olha bem, irmão, a terceira vez o Senhor orando em Lucas, estando em
particular orando. Irmãos, olha aqui, irmão. Eu tenho orado em lugares solitários. Irmão, eu falo para o irmão que está aqui, para não ficar só uma letra, só uma doutrina. O irmão já orou uma noite toda, diante de um problema para a escolha? O irmão já orou em particular? Nós oramos com grupo. Irmão, se nós oramos em particular, oramos em grupo. Oramos com os irmãos. O irmão que ora em particular, ele vem com o mesmo espírito e ora em público. Nós temos que aprender a orar em particular com o Senhor orava. Aí fazer as perguntas como ele fez. Amém? Lucas 9, 28. Olha bem, Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para quê, irmão? A fim de jogar dominó. Ele pegou os 3 mais chegados, só vocês são os mais madurinhos. Compra cada um pouquinho de escopo, que é maduro. Os irmãos lá não podem ver os outros. Esses 3 aqui, ó. Os 8 lá, os 9 lá, não podem, que eles são imaturos. Mas tu, Pedro, Tiago e João, pega a escolzinha. Pega. Geladinha, mas bem geladinha. Na caixinha, nós vamos subir para um monte, ele só tem um particular. Só nós. Dominózinho, a cartinha. Se joguinho na internet, a fulana te escolheu, te convida para jogar não sei o que. Aí não sei. Ai meu Deus, ainda bem que não tem essas coisas, irmão. Mas já vi isso aí. Aí não, fulana. Aí o mulher está muito ocupado, tadinho do marido. Sim, tadinho assim. Irmão tem. A irmã tem tempo para jogar essas coisinhas, irmão. Mas pergunta para o irmão Saulo. Pergunta para a irmã quantos livros tem a Bíblia. Dá um livro do Velho Testamento da irmã que joga joguinho por aí, que fica. Se ela sabe, não sabe, né, irmão? A filha de Sara. Mas não, o Senhor subiu um monte, irmão, não é para joguinho. Não é para coisinha particular, com os masculinos, entre aspas, não. Subiu ao monte a fim de orar. Ele subiu no monte, no nível mais alto, para se transfigurar e se revelar a esses homens. Amém. Ele é nosso modelo, irmão. Que o Espírito nos ajude em nome de Jesus. 11:1. Lucas 11:1. Só virar aí, irmão. Vamos já encerrar. Vamos só dar o nosso modelo. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, é nosso clamor hoje também, irmão. Quando acabou, disse um dos seus discípulos. Vamos ler juntos, irmãos. Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou os seus discípulos. Irmãos, ele é nosso modelo que treina dentro da palavra. Senhor, ensina a orar. Eu entendo que quer ensinar a orar aqui. Eu quero, o Senhor é o meu modelo. Ensina. Fica na presença do Pai como o Senhor ficava. Nas escolhas, nas horas de fama, na hora de luta, de batalha. O Senhor ia com o Pai. Me ensina isso. Me ensina a orar. A se portar, a buscar, a crer. Ensina, Senhor. Ensina a orar. Ele viu o Senhor orar e pediu para o Senhor ensinar. Como aprender, irmão? Se o irmão ler Atos, o irmão vai ver como os irmãos aprenderam a orar. Como Paulo aprendeu. Noites inteiras orando, dias inteiros. Nossa vida ia ser bem diferente, né, irmão? Eu li onde? Eu li o quê? 9:28, né, irmão? É isso que eu li? 11. Lucas 22, agora 39, vai ser. Vamos lá, irmão. Lucas 22. Nosso exemplo, nosso modelo. 22:39, palavra, que coisa linda. Quem ama a palavra, irmãos? Irmão, ama a palavra? Amamos a palavra, irmãos? Amém. Olha a palavra em Lucas, agora 22:39. Jesus, lê comigo. Jesus saiu e como de costume. Como o quê? Que costume que ele tinha? Foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai. Orai. Nosso modelo falando para mim e para você: orai. Para quê, irmão? Não entrei em tentação. Quem não ora cai. Quem não ora, irmão, não suporta a tentação desse mundo miserável.
apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho, dizendo, lê comigo, Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquele que treme diante da palavra, nosso modelo, o nosso exemplo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou o que, irmão? Dormindo, exausto de tristeza. E disse-lhes, por quê? Vem comigo, por quê estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Nosso modelo orava. Olha para mim aqui, irmão, para nós encerrar. Nosso modelo orava. Olha para quem olharei. O contrito de espírito, humilde espírito, que treme diante da minha palavra. Ele é nosso exemplo. O exemplo para a família, para a casa, para o corpo. Ele é nosso exemplo. O Senhor é nosso exemplo, irmãos. O Senhor é nosso exemplo. Glória a Deus, irmãos. Lucas 21, 34 e 36. Lucas 21, 34 e 36, irmão. Para nós agora colocarmos em prática, a palavra diz assim, ó. Vamos lá, irmão, lê comigo. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações sejam o que, irmão? A tentação sobrecarregue de glotonaria, de embriaguez, o que mais? Dos cuidados da vida. E aquele dia do Senhor, nos pegue de surpresa como uma armadilha. Pois, olha bem agora a palavra, pois cairá sobre todos que habitam na face de toda a terra. Lê comigo agora, irmão. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, se nós seguirmos o exemplo, o modelo que é Cristo, nós não vamos se sobrecarregar com, preste atenção agora, irmão, com os cuidados dessa vida. Está matando a igreja, esfriando, irmão, os cristãos, é os cuidados dessa vida. Mas se eu estiver orando, se eu estiver vigiando e orando, a palavra diz que eu vou estar de pé diante do Filho do Homem. E aquele dia não vai ser um laço. Eu sabia, aconteceu, mas não vigiei, não orei. Eu vou estar não de pé, vou estar caído, embriagado com as coisas desse mundo, na glutonaria, nos cuidados dessa vida. Estou caído, não estou de pé. Mas se eu vigiar e orar e seguir o modelo, o meu exemplo, o que treme diante da palavra, eu vou viver a vida de oração na casa. Seria a casa de oração com os irmãos. Ali o Senhor repousa, ali o Senhor se alegra, ali o Senhor leva-nos para um nível mais alto, ali tomamos a cruz, ali o Senhor age como nossa justiça, irmão. Vamos adorar o nosso Deus. Quem pode abrir o entendimento para esse nível alto? Entra no nível alto. Os alegrarei. Olha, eu uso o quê? Alegrarei aonde, irmão? Na minha casa de oração. Se eu não entender o que é a casa agora, que não é mais o templo, o material, que é a família, que é o homem corporativo. Amém, irmãos? Então, veja, o lugar da casa é um monte, irmão. Olha bem, onde é que está essa casa? No monte. Esse monte o que é, irmão? Um lugar mais alto, um nível alto. Onde está a alegria? Onde é que está a alegria, irmão? Na casa. Fora da casa não tem alegria. A irmã é pedra viva, o irmão é pedra viva da casa, da família mesmo, do corpo. Fora desse contexto, o irmão não tem alegria. Tem o que, irmão? Depressão, tristeza. Mas aqui diz, irmão, que levarei para um monte. E o monte é o nível mais alto de fé, é o nível. Porque quando o irmão sobe no monte, o irmão vê
a irmã sobe no monte e vê as coisas com mais clareza. Então a palavra monte aqui vê coisas com mais clareza, vê com revelação, um nível mais alto. Amém? Amém. E ali a casa é a casa do quê? Ó. E os alegrarei na minha casa. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos. Aonde, irmão? São aceitos aonde, irmão? No meu altar. Qual é a figura aqui? O altar, o que é? O altar é um púlpito, num salão, que chamam de igreja. Um altar. Vem agora para o santo altar. Aí o irmão vem correndo para o santo altar, e tem alguém aqui no santo altar, e a roupagem é toda santa, e parece que é todo santo porque está numa roupagem. Não, irmão, isso não existe mais. O altar no Velho Testamento é lugar de sacrifício do holocausto, aonde os animais eram sacrificados. E qual é o altar hoje no Novo Testamento, irmão? Aonde o cordeiro foi sacrificado? Levarei eles para o meu altar. Para onde? Para a cruz. Então, irmão, na casa de Deus, no nível mais alto, onde há alegria, porque vivemos no altar, vivemos a vida de cruz. A vida de cruz. Olha para mim, irmãos. Desculpa aqui, olha aqui. Vida de cruz, irmão, fechar a boca. Botar na mão de Deus a luta. Se levantar contra o irmão. Não falar de boca para fora. Perdoei, botei na mão de Deus. Não, de joelho mesmo, Senhor. Tira do meu coração essa mágoa, esse ressentimento. É vida de cruz. Vida de cruz. Amém, irmãos? Está numa luta com o marido. Alguém bate nas tuas costas e diz: olha, que nada, minha irmã. Procura outro. Procura outro. É tão fácil, procura outro. Como aquela mulher no poço. Ela tinha 5 maridos. O Senhor diz: vai, mas o teu marido. Eu tenho 5. Tu teve 5. Verdade? Esse não é o teu marido, que teve 5. Quem bebe dessa água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Perde a sede do mundo. O irmão tem sede do mundo, das coisas do mundo, irmão, porque não encontrou o Senhor água viva ainda. Mas se encontrar o Senhor, e a irmã perseverar que o marido encontre, ou o irmão perseverar que a irmã encontre os filhos, encontre os pais e encontre, viva a vida de Deus, tome a cruz. Tão fácil isso aí. Irmão, o mundo é muito fácil, a religião é muito fácil. Não é de Deus. Eles dizem, irmão, o que uniu Deus não separe o homem. Essa união tudo não foi por Deus. Eles pensam que união é casamento, irmão, lá no altar, dentro de um padre, de um pastor. Irmão, casamento é sexo. A irmã se uniu com um homem e fez sexo. Esse homem é corpo com ele. Você está casado até que a morte o separe. E pronto. E se não tinha entendimento, irmão, passa a ter a partir de hoje em nome do Senhor. Amém, irmão? Se o homem se une com uma meretriz, faz um corpo com ela, rompeu o casamento, apodreceu esse casamento. O irmão entende, irmão? O que uniu Deus não separe o homem. Eles pensam que a união, irmão, é um irmão que casou com qualquer um, mas aquela união não era por Deus. E não, irmão, o irmão se uniu sexualmente com ela, fez um corpo com ela, ou fez um corpo com ele. Se o irmão não tinha entendimento, que o sangue te lava em nome do Senhor. E no arrependimento o sangue também lava. Glória a Deus. Mas o irmão não pode andar na ignorância. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Amém. E o que eu estou falando, irmão? O irmão não tinha entendimento. Pai, me perdoa. Quantos irmãos me procuraram? Irmão, eu vi de irmãos maduros falar para mim assim: eu entrei uma luta no meu casamento passado, tomei atitudes que hoje eu não tomaria. E Deus sabe que tu não tomaria, porque não tinha o entendimento que tem hoje. De voltar e tomar a cruz. Está sofrendo com a esposa, mas toma a cruz. Está sofrendo com o marido, mas vai voltar. Está sofrendo com o filho, mas vai voltar. Ele foi voltar. Ele foi, e eu não quero ir. O que me comprou com bom preço foi voltar, eu não quero ir. Eu quero me espernear como um cabrito que não quer ir voltar. Eu não sou ovelha. Nós somos como ovelha, entregue à morte todo dia. Nós somos ovelha, eu sou um cabrito que esperneia. Não, eu vou voltar. Eu vou tomar a cruz, eu vou pagar o preço. Esse é o monte de Deus. Ali está a casa, ali está a alegria. Bendito é o nome do Senhor. O irmão entende agora? Glória a Deus, irmão. Como é? Tomar a cruz, ninguém prega isso, irmão.
Que na luta tem que tomar a cruz? Está numa guerra com alguém, uma luta com um vizinho, que for tomar a cruz, isso deu o que Deus quer. Agora, irmão, o irmão pode estar sendo ministrado, pode estar sendo ministrado numa cruz de Deus, e posso sair na minha maneira de querer escapar como cabrito, não como ovelha, porque a ovelha não escapa, a ovelha fica ali, tem tentação, tem vontade de, mas não, eu não sou cabrito que vai ficar à esquerda do Senhor, sou ovelha, faço parte do rebanho do pastor, e o meu pastor foi para o altar, o bom pastor, o supremo pastor, ele foi para o altar, ele sofreu a cruz, ele foi como ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a boca, e nós temos aberto muita boca, irmão, você misericórdia de nós abrimos muita boca, mas ele não abriu a boca e foi para o matadouro, ele foi para o altar, foi para a cruz, e não abriu a boca, quando falava, ameaçava, não ameaçava, quando juriava, não revidava, mas se entregava na mão daquele que julga tudo. Aleluia. Aquele que está na casa, aquele que julga tudo, irmão, está conosco na casa, ele é juiz, ele é justo, irmão. Não vai, o irmão orou pela manhã, essa oração tocou, falou: Senhor, tu não vai permitir que as minhas lutas vai ser acima da minha capacidade, mas o Senhor vai dar um escape, porque ele é justo, se não abrirmos a boca. Deus tenha misericórdia, irmão, põe a trave na boca. Senhor, eu falei pela manhã, tenho que lavar a boca e voltar a falar aqui, irmão, procurar um caminho mais fácil. Irmão, se é irmão tentado, irmã tentada nessa área, se volta para Deus. Senhor, eu quero um caminho mais fácil, caminho largo, irmão, é fácil, mas a Bíblia fala que o caminho do Senhor é estreito, a porta é estreita, poucos entrarão, poucos que entrarão, viverão a cruz de Cristo no monte de Deus, na casa aonde há verdadeira alegria. Irmão, se eu estou perdendo a alegria, pode ver, é fácil. Irmão, por que eu estou perdendo a alegria? Porque eu não estou na vida do altar, eu não tenho ido para a cruz, eu tenho agido por mim mesmo, minha carne. Isso é uma tristeza, irmão, é um tédio de vida que nada alegra. Mas se a alegria é viva, é porque eu estou no monte, no nível alto, vivendo a casa, a igreja, e estou no altar na cruz de Cristo. Aí o irmão vai crescer, aí o irmão vai crescer, aí o irmão vai ser benção. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Pois minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Veja agora, irmãos. Irmão, quem é que ora? Irmão Márcio, irmão, quem é que ora, irmão Cláudio? Quem que ora, irmão? Quem que ora, irmãos? É um irmão que ora. Nós temos muita paciência sexta-feira aqui, irmão. Já um grupo de irmãos sempre ora, outro grupo não ora, nós estamos parando. Deixamos um grupo de irmãos orar, cantamos o hino, vamos esperar os outros irmãos todos orarem. Não por força, irmão, porque a minha casa é casa de oração, e a casa é a família, e numa família, irmão, numa família, tem pessoas adultas, filho com 18 anos, mas tem um filho com 15, tem uma filhinha com 10, e numa grande família tem uma criancinha com 7, e tem uma criancinha com 2, e o pai quer ouvir. O pai está na casa, quem é que o pai quer ouvir? Não importa o que eu queira ouvir, irmão, o que tu queira ouvir, mas o pai, o Senhor da casa, ele quer ouvir essa criancinha. Que ora do jeitinho dela, e como Deus tem que ter misericórdia de nós, que queremos regrar, disciplinar irmãos a oração, enquanto que a oração é uma coisa de coração na hora. Às vezes falta palavra, adjetivos, o irmão fica preocupado com o que vai falar. Irmão, não seja assim. Uma criança não vai falar com o pai, ela não fica com decoreba, decorando coisa para falar para o pai, e o pai gosta de ver ela falando, e as frasezinhas são meio estranhas, até se completar, mas é uma alegria para o pai. Às vezes o pai não quer ouvir, o filho com 18 anos quer ouvir o filhinho com 2, e nós não entendemos, irmão, não, porque vai orar, irmão maduro. Ah, se o irmão maduro, tem irmão maduro aqui, está com a frente do pé. Então, maduro, quem que é maduro ali, irmão? Mas se o irmão maduro não ora, quem sou eu? Irmão, sutilmente o inimigo está enganando o irmão.
eu não tenho palavra para oração. É tu que tem que orar. Oh, irmão, eu no meio dos irmãos, tu é o filhinho mais maduro, mais novinho. O pai quer ouvir, porque somos a casa, a família, o corpo, o homem corporativo, o templo, onde Deus descansa, onde Deus repousa. Eu não entendo, irmão, quando Deus repousa, aqui todos repousam. Aprender de mim, encontrareis descanso, repouso. Ele está na casa. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, o Senhor da casa. Bendito é o nome do Senhor. Então a casa, irmão, é uma casa de oração. E olha, irmão, o precursor, o que começou, o Senhor fala, mas para quem eu olharei? 62:2 diz aí, fala, para quem eu olharei? Vamos lá, irmão, só um pouquinho. Vou já encerrar porque 62:2. Não fez a minha mão todas essas coisas e vieram a existir, diz o Senhor. Olha bem agora essa palavra, irmãos. É para este que orarei, para o homem humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Irmãos, olha aqui, irmãos. Irmãos, se a casa é uma figura, é uma sombra, é um exemplo, como igreja, como família, esse homem também é um exemplo. Ele é uma figura. Quem é esse homem, irmão? Que treme diante da palavra. Quem é que viveu nessa terra 33 anos e meio, irmão, e tremeu diante da palavra, que era a própria palavra, e que honrou a palavra do Pai até o fim? Também é uma figura. Esse homem, presta atenção agora onde eu quero chegar, irmãos, quando eu começaria a pregar agora. Esse homem é nosso modelo. Esse homem é nosso modelo. Então, irmão, a casa é de oração, mas tem um modelo dessa casa, que é o homem que treme diante da palavra. Glória a Deus. Ele é o modelo. Bendito é Deus vive verdadeiro. Aí volto no começo da reunião aqui, irmãos. Quando o irmão orou nessa semana de manhã, Senhor, tu orava noites inteiras. Por que, irmão? Por que o Senhor orava noites inteiras, irmão? Por que, irmão, que o Senhor orava e nós não oramos 1 hora por dia? O Senhor orava noites inteiras, irmão. Ele é nosso modelo. Porque ele treme na palavra. Ele quer fazer a vontade do Pai. Então me passa a noite toda orando para fazer a vontade do Pai. Ou não, irmãos? O irmão quer me acompanhar nessa jornada, uma leitura só? O irmão quer ver o nosso modelo? Em nome de Jesus, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Então a casa somos nós. Há um homem que treme. Ele é nosso modelo que ora. Vamos ver ele orando. Só no livro de Lucas, irmão. Capítulo 5. Só Lucas. Vamos lá, rapidinho. E entre nosso espírito a palavra em nome de Jesus a partir de agora. Poderosamente a palavra mais nos renove. E que o modelo entre nosso espírito em nome do Senhor. Rapidinho, irmão. Só leitura, porque não vamos entrar em detalhes. 5:15 de Lucas. Vamos lá, marca esse versículo. Lucas, só no livro de Lucas. Vamos ver quantas vezes o Senhor está orando o nosso modelo. Capítulo 5, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Então olha comigo. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curado de suas enfermidades. Olha agora, irmãos. Ele, porém, olha lá, irmão. Ele, nosso modelo, ele, porém, retirava para lugares desertos e... Presta atenção agora, irmão. Você entendeu aqui? O que treme dentro da palavra, o nosso modelo, quando queriam trazer vanglória para ele, trazer fama para ele, pelos sinais que ele operava, que ele dizia que não era ele, era o Pai nele. O que ele fazia, irmão? Ele recebia fama. Ah, se Deus nos usar para curar alguém, né, irmão? A gente já veio uma reunião, Senhor da glória, que louco, porque o Senhor me usou, que a pessoa foi curada, o ego vai lá em cima. Mas a Bíblia fala que quando ele curava, libertava, irmão. Quando vieram lisonjeá-lo, trazer fama para ele, ele, porém, se retirava para lugares desertos, sem fama, sem ninguém, e ali orava, porque ele não queria fama. O Senhor nunca quis fama. Bendito é Deus vivo e verdadeiro. Olha o nosso exemplo, o homem que ora, que treme da palavra. Olha lá, irmãos, aí
6:12. Lucas 6:12. Vamos lá, irmãos. Só ler para nós orarmos. Lucas 6:12. Vamos lá, irmãos. Naqueles dias subiu o Senhor ao monte a fim de orar. E o que aconteceu, irmão? Passou a noite em oração a Deus. Olha agora a palavra. Quando já era dia, chamou assim quem? Os discípulos, escolheu os 12 entre eles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Olha bem, irmãos, o irmão está entendendo? Olha para quem olharei, para aquele que treme da minha palavra, e escolher 12, e esses 12, irmão, ele passou a noite toda para escolher no outro dia. Olha as nossas escolhas, como é que são tomadas, irmão. Olha para mim, olha o desastre da nossa escolha. Por quê, irmão? Que é carne, na alma, sofrimento, planta, depois tem que colher aquele fruto amargo, porque Deus não mandou, Deus não disse, Deus não falou, Deus não deu direção, porque não buscou. Mas o nosso exemplo, não queria fama, ia buscar deserto, orava, e para tomar atitude, ele orava a noite toda. O que é orar a noite toda? Aquele que o Senhor falou, disse quem era, revelou quem eram os 12. Bendito é o nome do Senhor. Ele é nosso exemplo, ele é nosso modelo. Esse é o homem que nos ensina como casa a orar, como casa de oração. Não, aquele moço, aquele rapaz da minha vida, só bati o olho, é o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Da minha vida, e vai ser mesmo. Vai ser, olha, a coisa maravilhosa para a tua vida. Irmão, para casar tem que abrir bem o olho. O irmão Timoni fala, irmão, casar, regala o olho. Olha bem, ora, jejua, clama. Porque é para a vida toda, então o irmão tem que clamar. Depois de casar, irmão. Depois de casar, pior que chinesinho. Fecha bem o olho, irmão. Tome a cruz, irmão. Te vira. E é isso aí, acabou-se, irmão. Nós se for para o mundo, para essas religiões aí, sabe que estão pregando aí? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que é separar de uma mulher, é arrumar outra mulher, outro homem. Vai atrás disso, irmão. Essa glória da segunda casa, da igreja, de restauração, não tem nada a ver com esse povo cego, maligno está falando, trouxendo a palavra. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, as escolhas, oração. 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 Vem fama, vai querer se aparecer, o Espírito de Deus verdadeiro.